Bom, vou falar um pouquinho agora sobre grafos no trabalho 4 de EDA2. A proposta que eu escolhi para esse trabalho é uma aplicação chamada Social Graph, que consiste numa pequena rede social, né? Uma simulação de rede social. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre grafos, né, e como isso fundamentou o meu trabalho. Os grafos eles são usados para modelar praticamente qualquer tipo de relação, né? Isso em redes sociais, como o caso, mas também são usados em mapas, sistemas de recomendação, circuitos, rotas, dependências e muitas outras coisas, né? E durante essa apresentação eu quero explicar de uma maneira bem simples o que é um grafo, como os grafos representam relações, seus componentes básicos e como o algoritmo de busca em profundidade explora essa estrutura. Então, o que é um grafo? Eu separei essa imagem aqui para ilustrar isso de maneira objetiva. Mas um grafo basicamente ele é formado por dois conjuntos, né? Que são os vértices ou nós também, né? No caso seriam essas bolinhas aqui, e as arestas, que são as linhas que conectam essas bolinhas, justamente para representar conexões. É, Nesse caso aqui, os vértices eles vão representar os nossos usuários e as arestas as conexões de amizade, mas poderiam representar, por exemplo, é, num caso de mapas, a, as, os vértices poderiam representar cidades e as arestas rodovias e elas poderiam ter pesos, que é algo que eu vou comentar mais pra frente. Mas enfim, existem alguns tipos de grafos, né, diferentes. Existe o grafo não direcionado, por exemplo, que é o caso do Social Graph, a aplicação desenvolvida para essa entrega. Basicamente, se o vértice A estiver conectado com B, B também vai estar ligado a A. Ele é conectado com uma mão dupla, né? Não é algo de mão única. E o grafo direcionado ele é justamente saindo de um e indo para outro. E geralmente isso em aplicações de rede social pode representar uma curtida, né? A curtida sai de um usuário A para um usuário B. E também existe o grafo ponderado, que é onde as arestas têm peso. E isso é importante para mapas ou rotas e para otimização, porque dependendo do peso de cada aresta, você pode estabelecer uma rota mais eficiente que as outras. É, Beleza. E aqui no nosso sistema nós vamos ter operações básicas de grafo, que seria de criar um novo usuário para a nossa rede, que é basicamente adicionar um vértice. Também criar conexões entre os usuários, que é basicamente adicionar uma aresta. Mostrar quem está conectado, que é o conceito de listar os vizinhos dos nossos vértices. E também explorar caminhos, que é encontrar uma sequência de vértices conectados para percorrer as, as arestas que conectam eles. E também tem o conceito, né, de BFS, que é um algoritmo fundamental para percorrer os grafos. Deixa eu descer aqui um pouquinho, que seria essa parte aqui do código. Basicamente ele consiste em colocar um vértice numa fila e ele sempre visita o vértice que está na frente dessa fila. Aí ele adiciona os vizinhos à fila, né, conforme eu vou percorrendo, e repete até visitar todos eles. E a gente pode ter uma exploração de todo o grafo se necessário, mas na verdade a gente vai só selecionar um ponto de partida e um ponto de chegada para a gente poder descobrir. A gente pode também, né, descobrir caminhos mínimos, explorar camadas da rede social, encontrar a menor distância, mas não é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai só sair de um ponto e chegar até outro. Então, acho que a gente pode partir para a execução. Basta digitar aqui Python e
chamar o arquivo main aqui, main.py. Então aqui a primeira coisa que ele faz é inserir usuários e dar para eles um ID. E também ele vai fazer as conexões de alguns poucos usuários. Eu fiz com menos usuários porque senão ia ficar muito como se fosse uma teia de aranha, né? Porque grafos, afinal de contas, vai ser basicamente isso. Se eu estabelecer muitas conexões, muitas arestas e vértices, vai ficar muito grande e eu não queria isso para esse projeto. Então fiz algo mais simples. Bom, eu vou criar um usuário aqui para demonstrar. Na verdade, primeiro eu vou mostrar essa lista de usuários. Então nós temos esses usuários aqui. É importante isso porque eu não posso criar um novo usuário com o mesmo nome de um usuário que eu já tenho aqui. Então eu vou criar um usuário com o meu nome, que ele ainda não está ali. E ele criou e me deu esse ID aqui de número 7. Esse ID também é importante porque vai ser utilizado em contraposição ao nome de um usuário. Então vamos criar uma conexão. Eu posso criar uma conexão aqui com os outros usuários, não necessariamente comigo. Então eu posso conectar outros usuários. Então vamos lá. Eu quero criar uma conexão entre o Carlos e o Diego, ID 3 e ID 6. Então aqui no caso eu quero que o ID 3 se conecte com o ID 6. Ele vai lá e cria essa conexão, né, entre o Carlos e o Diego, e aqui a gente vê que ela é não direcionada, que ela vai servir para os dois. Eu posso mostrar amigos também, só que no caso, vamos lá, no Carlos aqui, ID número 3. Ele já tinha uma amizade com o João, Beatriz, e eu fiz essa nova amizade aqui com o Diego. Agora eu vou fazer uma amizade com o João. Vou criar aqui uma conexão. O meu ID é o número 7. E eu vou me conectar aqui com o ID número 1, que é o do João. Beleza. Eu vou mostrar os amigos agora do João. Então tem amizade com Maria, com Carlos e comigo. Eu vou mostrar também aqui um grafo com a lista de adjacências para a gente saber a conexão de todo mundo, que é o que eu tinha mostrado anteriormente, mas agora está atualizado. E agora eu vou para a parte mais importante, que é a de busca em profundidade com o algoritmo de BFS. Então eu vou percorrer do meu até a Ana, que só tem conexão com a Maria. Tá? Então vamos lá. Eu quero sair do Augusto, que é o ID número 7, até o alvo Ana. Então olha o percurso que ele traça aqui. Que é um percurso longo porque ela tem menos conexões. Então ele vai ter que fazer conexões com as conexões da conexão dela até chegar a ela. Então inicia a partir do meu nó. E o próximo a visitar seria o meu, porque não tem nenhum na fila, né? Até então. Só que depois que ele me adiciona, eu tenho amizade com o João. Então ele adiciona o João à fila. Certo? E depois de me visitar, como não tem mais ninguém para visitar, ele vai visitar o João, que é o próximo que está na fila. E assim que ele visita o João, ele vai adicionar na fila os amigos do João, que é a Maria e o Carlos. Depois que ele visitou o João, ele vai visitar o próximo da fila, que é a Maria. E chegando até a Maria, ele vai adicionar a Ana na fila. Logo após, ele visita o Carlos. Adiciona os vizinhos do Carlos, né, que é a Beatriz e o Diego. E por fim, ele visita a Ana. E a Ana é justamente o alvo que a gente quer encontrar, então a gente não precisa visitar nem a Beatriz nem o Diego. E aqui ele vai encerrar e vai mostrar que o caminho vai ser saindo de Augusto, indo para João, depois indo para Maria e por fim encerrando na Ana. É uma aplicação bem simples, mas ela mostra bem como os grafos funcionam e como a conexão de arestas entre os nossos vértices é estabelecida. Agradeço muito e vou encerrar por aqui.